Ouçamos a mensagem da Palavra de Deus no texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 5, onde nos diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém. Prezado irmão e amigo, muito se discute por aí a respeito de batismos. O que é batismo? Batismo significa sepultamento na água. Mas batismo também tem outros significados para outros povos. Porque se é sepultamento na água, quantas maneiras há para se sepultar alguém? Alguém por aí pode fazer batismo com algumas gotas de água sobre a pessoa que está sendo batizada. Outros aspergem simplesmente algumas gotas. Tem outras formas. Mas a palavra de Deus diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se há um só batismo, então o que é que nós podemos chamar de batismo? Nós só podemos chamar de batismo aquilo que a Bíblia nos ensina. Na igreja do Novo Testamento há um batismo, é o que diz aqui. Por aí alguém faz aventura na palavra de Deus, criando a ideia de que possa haver um rebatismo. Isso não combina com as Escrituras. Nem tampouco alguns que querem nos acusar, dizendo: o povo que milita na obra e restauração rebatiza irmãos. Nós não rebatizamos, porque não pode haver rebatismo. Nós batizamos, porque o batismo tem que ser válido segundo as Escrituras. Ora, se todo o batismo bíblico foi realizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e se a ordem dada pelo Senhor Jesus é para invocar o nome, batizar no nome, então certamente este é o batismo. Qualquer outra coisa pode ser uma cerimônia semelhante ao batismo, análogo ao batismo, parecida com o batismo bíblico e apostólico. É chamada de batismo, reconhecida como batismo, mas para as Escrituras há um só batismo. Portanto, se a pessoa não recebeu o nome de Jesus, sobre ela não foi invocado o nome de Jesus, seria válido aquele batismo? Alguém aventa a possibilidade de rebatismo buscando o batismo de João. João batizou sem invocar nome nenhum, dizendo que o povo devia crer naquele que após ele havia de vir. Mas depois de João veio aquele de quem João falava, e ele trouxe a boa nova da salvação, o Evangelho. E ele instruiu a igreja a partir dos seus primeiros discípulos, para que eles fossem, é a grande comissão da igreja, para que eles ensinassem todas as nações a mensagem do Evangelho, batizando aqueles que crescem. Mateus anotou, batizando-as, Mateus 28, 19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo.
E aí então o Espírito Santo é derramado e a igreja abre as portas em Jerusalém, e Pedro, cheio do Espírito Santo, levanta e diz para os judeus que estavam ali quebrantados, perguntando como fazer para ser salvo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38. Seria João o batismo, Jesus estaria ensinando um rebatismo, e agora Pedro falando de outro rebatismo, e Paulo dizendo que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não seria muitas contradições? Mas a palavra de Deus não se contradiz. A palavra de Deus, ela é a mesma no princípio, no meio e no fim, porque toda ela é inspirada pelo Espírito Santo como autor da palavra. Embora o escritor, ou aquele que anotou, seja um evangelista aqui, um outro evangelista ali, o apóstolo lá, mas o Espírito é o mesmo, e a palavra é una. Assim como há um só Senhor. Quantas pessoas por aí querem dividir Deus em três pessoas? Três deuses: o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. A palavra de Deus não concebe essa ideia trinitária de dividir a divindade em três pessoas, em três seres distintos. Ainda que alguém diga são análogos entre si, a essência é a mesma, mas está dividindo Deus em três pessoas. E Deus é um Deus, um só Senhor. Se é um só Senhor, é uma só pessoa. Não pode haver um só Senhor com três pessoas. O povo confunde, o inimigo cega os corações daqueles que não querem dar ouvido à verdade da palavra de Deus. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só corpo, há um só batismo, e esse único Senhor se manifestou criando todas as coisas e recebe o título de Pai da eternidade. Mas ele, vendo a humanidade perdida, pelo seu amor e sua graça, não chamou lá um filho, dizendo, como eu já ouvi algum pregador dizer, como se Deus fosse um velho barbudo num trono, e o filho estava lá, um jovem. E aí ele olhou do céu para a terra e viu a humanidade perdida, falou: filho, vem cá, ó, vem aqui, está vendo aquele povo perdido? Vai lá. Isso não é da Bíblia. A Bíblia, quando diz que Deus enviou o seu Filho, significa que Deus tomou a forma humana. Ele se fez homem, e João anotou no Evangelho, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Não é que ele era unigênito no céu, mas ele se fez unigênito. Ele se manifestou como filho, se manifestou como homem, cumprindo a profecia que está registrada em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que a Virgem concebeu, um filho se nos deu, e diz-lhe que o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Conselheiro. Quem é o Conselheiro? Quem é que guia a igreja? Quem é que orienta o povo de Deus para caminhar na santidade, para revelar as Escrituras? Quem é que revela o conhecimento de Deus? Quem é que faz com que o homem se convença do seu pecado, para o arrependimento, para a fé, para obedecer o Evangelho do Senhor Jesus? Não é o Espírito Santo? Ele é o Conselheiro. Mas a Virgem concebeu, diz Isaías 9,6, e o filho foi dado, e o seu nome é Conselheiro. Conselheiro não é nome, mas é um título dado a alguém que guia, que aconselha. Conselheiro, Deus forte. Deus também não é nome próprio, mas é Deus forte. Pai da eternidade, Pai também não é nome próprio. Príncipe da paz também não é nome próprio, mas são os títulos que indicam uma pessoa que tem um nome. E o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28:19, ao dizer para batizar no nome do Pai,
Ele esperava, porque a profecia de Isaías 52, versículo 6, diz assim: naquele dia o meu povo saberá o meu nome. E cumpriu lá em Atos, quando Pedro sabia o nome do Pai e atendeu a ordem do Senhor Jesus Cristo, que mandou batizar no nome do Pai. E Pedro, agora cheio do Espírito Santo, conhecia o nome do Pai. Por isso ele pôde orientar o povo para ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o nome do Pai, porque Jesus é o nome do Filho, e Pedro sabia disso pela revelação do Espírito do Senhor. E Pedro sabia que o nome do Espírito Santo é Jesus. Jesus é o nome revelado de Deus, o nome poderoso do único Deus invisível e eterno, que se tornou visível na manifestação como homem, como nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, que ele era homem segundo a carne, mas Deus bendito sobre todos. E aqui o apóstolo diz: há um só batismo. Então há um só batismo. As escrituras não mostram a possibilidade de outro batismo, nem possibilidade da pessoa que foi batizada segundo as escrituras, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida, ter fracasso espiritual e depois voltar a se arrepender e batizar outra vez. É disso que as escrituras dizem, que há um só batismo. Note o que escreve também Paulo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4. Ele diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. É impossível a pessoa, depois de crer, de receber, voltar ao pecado por qualquer motivo que seja, e voltar para a igreja e ser batizado outra vez. A Bíblia diz que é impossível. Alguém diz assim: não, irmão, mas leia lá em Atos 19. Aqui em Atos 19, Paulo encontra uns irmãos que tinham sido batizados no batismo de João, mas o batismo de João durou até João. Já diz as escrituras que era o batismo de João. Hoje a igreja batiza no batismo de Jesus. O batismo de João era um indicativo só, que a pessoa ia esperar aquele que havia de vir, que ele nem sabia quem era. Até o próprio João enviou os discípulos para perguntar para Jesus, quando ele estava no cárcere, dizendo: mestre, és tu o Cristo que havia de vir, ou ainda vamos esperar outro? João mandou nos perguntar, e o Senhor deu a resposta, e os discípulos de João passaram a seguir o Senhor Jesus Cristo. Então o batismo de João só tinha função antes de Cristo. Depois de Cristo é uma nova aliança, uma nova vida, é a igreja do Senhor, é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, e aí sim há um só batismo. Ah, irmão, mas Paulo batizou, Paulo não rebatizou, porque eles tinham sido batizados no batismo de João, sem invocação de nenhum nome. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, nos diz Joel na profecia, e Pedro repete isso para a igreja no livro de Atos. E lá ele ainda diz: porque há um só nome dado entre o céu e a terra, pelo qual o homem pode ser salvo, o nome de Jesus. E lá em Mateus, ainda o Senhor fala que os gentios esperarão no nome do Senhor, mencionando a profecia. Mas aqui, para lermos as escrituras, no capítulo 19 de Atos, diz assim: mas Paulo disse, no versículo 3, perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Mas eles não sabiam. E Paulo orientou a respeito da palavra, da salvação, do nome de Jesus, do batismo bíblico. E aí diz assim: e os que ouviram deram crédito
Não é os que escutaram, os que deram crédito, os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eles tinham sido batizados no batismo de João, mas não tinha nome. Quem tem nome não tem direito à herança. Quem não tem nome não tem família. E então agora, eles crendo naquele que havia de vir, que é Jesus, que eu espero que o amigo, que o irmão também creia em Jesus e faça parte da família de Jesus. E receba a herança de Jesus, que é a vida eterna. Mas para isso que você tenha o nome da família, Paulo, em Efésios 3,15, ele diz que toda a família no céu e na terra toma um nome, que é o nome de Jesus, o nome de família. E diz aqui, alguns contendores, diz assim, mas aí os que ouviram, não é aqueles que estavam batizados no batismo de João, os outros que ouviram, não, leia aqui. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo, todos que estavam ali, eram ao todo uns 12 varões. Todos receberam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui não é um rebatismo, é o batismo que o Senhor Jesus ordenou. Batismo bíblico, batismo apostólico, batismo que a igreja praticou no primeiro século, segundo até o terceiro século, ou início do terceiro século, ela batizava nesse nome poderoso. E novamente, nesse tempo de restauração, Deus está chamando a sua igreja, a sua noiva, para invocar o seu nome. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então que os irmãos, amigos, não se confundam. Não existe rebatismo. Existe o batismo bíblico e apostólico. Paulo não ensina rebatismo aqui. Paulo aqui batiza em cumprimento da ordem do Senhor Jesus Cristo. Não ficou caminhando junto o batismo de João e o batismo que o Senhor ordenou. Não, a partir da ordem do Senhor Jesus Cristo para a igreja, cessou o batismo de João. Convém que eu diminua, disse João, a fim de que ele cresça. Convém que nós diminuamos também na nossa razão material e que a palavra de Deus cresça em nossos corações. Que o Senhor Jesus nos abençoe.